Boa tarde a todos. De- Declaro aberta a sessão solene de homenagem do ex-vereador Valto de Souza Amaral, ocorrido ontem, 13 de dezembro, no ano na cidade de Teresina. Convido para compor a mesa de honra nosso vice-prefeito Alain. Convido a todos a ficar em 1 minuto em silêncio em respeito à memória do ex-vereador Valto Amaral. Convido os senhores para, de pé, ouvir o hino de Brasileira. Convido a doutora Carmen Jean, a ex-prefeita, para compor a mesa com a gente.
Você agora. Passa a palavra para a vereadora Carmoza Menezes. Boa tarde a todos. É com muita emoção que a gente agora pode relembrar um tempo bom, onde nesta casa estava dando início os primeiros momentos do Legislativo. Estava sendo criado em 93, com a cidade, também o Legislativo de Brasileira, e os nossos primeiros representantes do povo, eleitos nesta casa, juntamente com o vereador Walter Amaral. Nós tínhamos Alex, fica um pouquinho de pé para as pessoas. Eu estou aqui atrás dessa. Alex, também a Célia Pimentel, seu Paulo Flor. Aqui também era nosso vereador representante, Alberico Mendes, neto da Palmeira, Wilson Aguiar, seu José Gonçalo, aqui representado pelo Nelson. Tinha também aí o Messias, né? Que não está aqui. Mas aí, assim, com o momento, foram 2 anos, foram 2 mandatos, aliás, de 93 a 96 e de 97 a 2000. Portanto, 8 anos, que esses vereadores foram os primeiros representantes de nossa cidade, e que o Amaral, como era conhecido, o doutor Walter Amaral, o vereador Amaral, era uma pessoa de grande destaque nesta casa, pela sua eloquência nos discursos. Na época, eu também era secretária legislativa e lavrei muita ata, até altas horas, porque as sessões eram bem demoradas e muito polêmicas. E havia um fato engraçado. Essas 2 janelas eram representadas. Essa janela era a oposição. E nessa se aglomerava o povo da situação. Está aqui os colegas, os vereadores da época, que podem confirmar o que eu estou dizendo, não é, Neto? E então os simpatizantes de cada agremiação política vinham aplaudir, vaiar, se fosse o caso, os vereadores que usavam a tribuna. E, normalmente, a situação ela estava bem mais encorpada, bem mais fortalecida, com muitos vereadores, e a oposição bem mais fraca. Mas o Walter Amaral, o vereador Walter Amaral, não se deixava abalar, bater, era de uma resistência, de uma coerência, de uma competência nas palavras, nos argumentos. E ele, às vezes, eu ficava lavrando a ata, eu digo, meu Deus, não acredito que o Walter vai ter coragem. E agora? Todo mundo falando a mesma coisa, eu só comigo, né? Porque eu ficava lavrando a ata, mas ela vinha ele com N argumentos e pedia a parte, estava lá. Não se abatia. Era uma pessoa de grande valia na questão, por exemplo, política, que é o que nós estamos tratando no momento. Era um homem respeitável, de postura política invejável. Está aqui a doutora Carmen Jean, ex-prefeita, que mais tarde acredito que vai dar a palavra dela e vai dizer dessa coerência política que ele sempre teve. Um vereador que se manteve firme o tempo inteiro, acompanhou a sua grande liderança até o final, que foi Expedito Siqueira, que por aqui já passou nesta casa, no momento também de homenagem póstuma. E assim, eu queria dizer aos familiares que brasileira vai perdendo aos poucos os nossos ícones políticos, pessoas que fizeram história. Walter Amaral, a título de informação, esse brasão aqui, que está aqui exposto no nosso plenário, foi criação dele. Ele passou por um concurso, na época que foi implantada a cidade. Nós tínhamos a necessidade de termos a bandeira, o hino, que foi esse lindo hino que nós cantamos agora, e o brasão. E Walter Amaral foi o vencedor do brasão. Esse brasão foi feito pelas suas mãos, com a sua criatividade e inteligência. E por tudo que ele foi,
que ele representou como político, como líder político, como amigo. Eu gostaria que todos aqui lhe dessem uma salva de palmas. Aqui eu encerro deixando os meus sentimentos a toda a família enlutada, na pessoa do nosso amigo Fabrício, e todos os filhos aqui presentes, Fabiane, Larissa, também tem neta aqui, muito presente, que é a Vitória, o João, também neto, e o Walter Júnior está, no momento, não está, se faz representar aqui pela sua mãe, Celeste. Obrigada. Conceda a palavra à Vitória em nome da família do Valto Amaral, Valto de Souza Amaral. Amaral. Um nome forte, assim como o homem que o carregava. Sua trajetória foi marcada por coragem, firmeza e determinação naquilo em que acreditava. Sempre foi um defensor incansável da saúde e do município que tanto amava. Lugar onde construiu sua família e deixou sua contribuição, seja na política ou na fisioterapia. Guardo comigo tantas lembranças felizes ao seu lado. Embora fosse conhecido pelo jeito firme, incisivo, comigo o senhor sempre revelava o lado carinhoso e alegre. Nas nossas viagens para Teresina, não podia faltar o CD do Vitor e Léo ou Paulo Fernandes. Cantava todas as músicas. E ai de quem dissesse de que já não tinha idade para pegar a estrada dirigindo. Com o passar dos anos, o corpo foi cansando. E chegou um momento em que a independência precisou dar lugar ao cuidado. A partir dali, o senhor passou a precisar do suporte de quem o amava. E nós estivemos presentes nas internações, nas UTIs. E como foi doloroso vê-lo em cada uma delas. Lembro-me com clareza de uma das últimas internações. Eu estava com a rotina intensa de trabalho. E, ao final da noite, corri para o hospital para ficar com o senhor. Conversávamos sobre qualquer assunto que surgisse. Nas visitas na UTI, com carinho e jeitinho, as enfermeiras me permitiam ficar um pouco mais para que eu pudesse lhe dar o almoço. Foram momentos difíceis, marcados pela dor de lhe ver o seu sofrimento. Por isso, hoje, meu coração encontra consolo, na certeza de que Deus sempre conhece o caminho certo. O descanso finalmente chegou. Aqui permanecem muitos corações apertados, sentindo profundamente a sua falta, mas também eternamente gratos por tudo que o Senhor foi e representou. Obrigada. Eu passo a palavra para Fabiane. Fabiane. Ai, que difícil. Então, Rosa, muito obrigada pelas palavras, mas eu não fiz texto como a Vitória, texto grande.
Hoje eu estou aqui só para pedir, para agradecer, aliás, agradecer ele por tudo, por bom pai que ele foi, o grande homem, por não ter desistido de mim, me incentivando a voltar a estudar, me formou. E em cada internação dele, que eu ficava com ele, a gente conversava muito, muito. E ele sempre muito orgulhoso. E ele me pedia muito para não parar de estudar. Eu dizia, papai, eu tenho uma notícia boa para me lhe dar. Aliás, eu tenho 3. Ele disse, pois já pode pedir música no Fantástico. Eu disse, eu consegui o que eu mais queria, que foi passar numa pós-graduação no Hospital São Marcos, que todos sabem que é um hospital de referência. E hoje eu estou lá, todos os meses eu estou lá nos meus plantões, e estudando. E aí eu disse para ele, papai, eu fiz mais 2 concursos. Eu fiz para Parnaíba e fiz para Piripiri. E todos os 2 eu tive êxito. Eu passei para os 2. Aí ele fez aquela cara de riso, mas ele pediu, eu não quero que você trabalhe agora. Eu quero que você continue estudando, porque eu quero que você faça a residência. Aí passou, veio outra internação. E o São Marcos é um pai e uma mãe. Eu digo sempre, o São Marcos foi uma das melhores oportunidades que eu já tive na minha vida. Hoje o São Marcos fica incentivando para continuar a estudar, para fazer residência. E numa dessas minhas idas ao São Marcos, eu encontrei um dos meus coordenadores de cardiorrespiratório, professor Saulo. Aí ele começou a falar lá na sala, que ele sempre dava o exemplo de um aluno que ele tinha, que era exemplo de superação pela idade, pela força de vontade, e ficou falando vários elogios, dando aquela palestra para a gente de motivação lá dentro do São Marcos. E aí ele disse, é um senhor, ele quando foi meu aluno aqui em Teresina, ele era um senhor de cabecinha branca, mas ele, aonde eu chego, em todos os hospitais aqui em Teresina, eu conto a história desse meu aluno. Ele era de Brasileira, o nome dele era Seu Walter, era um exemplo de aluno. Aí eu me levantei, eu disse, professor Paulo, pois ele é meu pai. Aí o Saulo me abraçou, ele não sabia que eu era de Brasileira, que eu era filha dele. Ele disse, pois a minha história agora, por onde eu peregrinar nas minhas palestras, agora eu vou acrescentar que eu também fui coordenador da filha do seu Walter Amaral, que foi um aluno exemplar que eu tive. Então, assim, ele sempre foi muito motivo de orgulho, de determinação. Ele era muito incisivo, ele era muito temperamental. Acho que eu puxei para ele também meu esse lado, mas eu tenho muito orgulho. Digo sempre, ele é minha referência por onde eu passar. Ele vai ser sempre a minha referência de um bom pai, amoroso. E nos estudos, e ontem, incisivamente, foi assim um dia bem atípico. Por ele sempre amar tanto a saúde, queria tanto a medicina. Aí, o Mariano Júnior ontem, nós estávamos todos 3 muito perto. Muito perto. O Mariano Júnior recebendo a cerimônia do jaleco lá no CRM, do lado do HTI, onde ele chegou. E eu no plantão no São Marcos, que também muito perto. Meu Deus do céu, eu acho que Deus queria dizer alguma coisa em relação a isso, porque que a gente estava tão próximo, uma ligação dentro da saúde, que era o que ele mais queria.
era ver o Mariano Júnior formado e médico. E eu dentro de um dos maiores hospitais e não pude fazer nada por ele quando ele mais precisou. Eu quero lhe dizer que eu amo muito, muito o senhor. Muito. Eu vou amar o senhor eternamente. E vou ser grata por tudo que você fez por nós. E eu prometo que nós vamos levar o seu legado, enchendo o senhor de orgulho. Porque quando ele falava da gente, doutor Fabrício, aí hoje ele já falava doutora Fabiane, e ele sempre dizia a doutora Larissa. E nós vamos continuar lhe dando muito orgulho. Você pode ter certeza. E ver o Mariano Júnior aí, médico, para realizar o seu grande sonho. E é isso. Conceda a palavra ao Fabrício, doutor Fabrício. Primeiramente, agradecer a todos. E eu fiquei muito emocionado. Algumas pessoas chegavam para mim, outros para minha mãe, outros para minha tia Alex, para a Alix, que nos deram muito suporte e muita força aqui hoje. E que muitas pessoas chegavam e diziam o quanto eram gratas por Walter Amaral ter feito e ajudado muitas pessoas aqui em Brasileira. E isso me comovia muito, porque ele amava essa cidade, saía de Teresina, nem que fosse 10, 11 horas da noite, mas tinha que estar na Brasileirinha de Açúcar para participar das sessões, ter esses embates políticos que eram fenomenais, Carmoza, e que ao longo do tempo foi ficando tão famoso que as pessoas comentavam que não podiam perder as sessões da Câmara Municipal de Brasileira. E isso também me dá muito orgulho. E isso é tão verdade que vocês podem perguntar como é que era o quórum naquele tempo e o quórum hoje. Se hoje tem a mesma quantidade de pessoas que tinha naquele tempo. Porque eram embates não de rixas, não de inimizades, inimigos. Eram embates de qualidade. Era um lado defendendo o seu lado e ele defendendo aquela posição e, às vezes, contestando veementemente. E quando, no caso, ele sendo oposição e a situação apresentava um projeto que melhorava a cidade, ele votava a favor. Vide o nosso prefeito aqui, o primeiro prefeito, Chico Amado, que precisava de um voto para ter suas contas aprovadas, e o meu pai chegou para ele e disse que ia aprovar. Por quê? Porque ele estava fazendo certo as coisas. Então, meu pai sempre foi muito coerente nas coisas dele. E todos aqui eu tenho certeza que admiravam e gostavam de tê-lo como companheiro e como amigo. Então, eu vou continuar aqui. Hoje é um momento triste em nossos corações pela sua partida, Pai. Mas também é um momento de agradecer a Deus pelos seus 88 anos de lucidez e fortaleza. Eu nunca vi uma pessoa tão forte na vida como ele. Eu, às vezes, não tinha as forças para fazer alguma coisa, e ele, naquela flor da idade avançada, fazia coisas inimagináveis. Às vezes ele me pegava lá em Teresina e vinha, bora para Brasileira agora. Eu disse, mas pai, agora? Ele disse, agora. E vinha para participar da sessão, para participar de um festejo,
para participar, para aprovar um projeto em benefício da cidade. Isso tudo ele tinha no coração dele, para ajudar a brasileira. E ele sempre defendeu isso. Foi muito forte. Outra coisa, Carmosa, é esse brasão, que ele disse que teve um orgulho muito grande e se inspirou em 7 cidades. Que ele foi um grande defensor de 7 cidades pertencer à brasileira, porque queriam tirar 7 cidades, mas ele lutou. E eu lembro, muitos aqui não sabem, alguns já escreveram alguns livros aqui da história de brasileira, mas não contaram 100%. Eu lembro que no processo de emancipação tinha que passar pelo IBGE, e o processo estava engavetado no Rio de Janeiro. E ele foi comigo lá, me levou no IBGE do Rio de Janeiro, a gente falou com o presidente do IBGE na época, passamos 4 horas lá, e o pessoal procurando esse processo, que estava perdido em algum canto, depois conseguiram localizar, e o presidente se comprometeu a botar o processo para frente. E foi outras pessoas que estão já nos livros, e aí continuam as histórias. Mas esse fato realmente não está em nenhum livro, e é verdade. Ele foi um grande defensor da emancipação da nossa cidade, que muitos aqui, infelizmente, não queriam. E ele foi um baluarte nesse ponto. Então, ele trilhou essa caminhada política, e no serviço, que todos que o procuravam, ele se dispunha a ajudar. Não posso deixar de falar nos 4 filhos dele, né? Eu, Fabiane, o Walter Júnior, que não está aqui, e a Larissa, que agradecemos a todos, por todos que passaram na vida do meu pai, e que passaram pela nossa vida, que a gente teve muitas emoções, muitas alegrias e orgulho. Queria agradecer também a nossa cuidadora Mor, que ficou mais de 2 anos com ele, a Raíssa. Obrigado, Raíssa. Que não é fácil. Estava falando com alguns amigos aqui que dizem que também estão passando por uma situação parecida, e quando você vai lá para cuidar mesmo, só sabe quem cuida. Não é fácil. Obrigado a todos vocês, aqui principalmente vocês vereadores, a tia Alex, que correu como nunca, ela queria fazer essa homenagem aos primeiros vereadores, era um sonho dela, que faz parte da nossa história, e vocês que não fizeram da primeira legislatura, mas fazem parte da cidade. Então é isso, é a história. Vocês estão escrevendo a história de brasileira, e isso é importante, não pode morrer, principalmente hoje. Eu vejo o Júnior Aguiar aqui, um jovem, e hoje em dia tudo na internet, é online, é rápido, vapt-vupt, mas estão esquecendo a história. Então isso é importante, nós temos raízes, nós temos passado, nós temos honra, inteligência, sensatez, e era tudo isso que meu pai defendia. Eu quero agradecer isso a todos vocês. Agradecer a minha esposa, que foi uma baluarte também, para cuidar lá do meu pai, meu filho, João Gabriel, todos os meus familiares, amigos e parentes. É com muita satisfação também que eu quero agradecer aos irmãos, né? Que era a Nadir, o Landulfo e o Edson. E os 3, quando se juntavam, a gente tinha que tirar uma foto, porque eram os cabeças brancas, né? E até hoje, quando fala em Walter Amaral, lembra dos cabeças brancas. Então, isso foi muito importante também. Então, muito obrigado por tudo. Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Conceda a palavra à vereadora Elisângela. Ah, Elisângela. Cumprimento aqui a mesa de honra, em nome do vereador Afonso Lima, presidente da casa. Cumprimento os familiares, em nome dos filhos Fabrício, Fabiane e Larissa, aqui presentes, e o Walter Júnior, representado pela sua mãe Celeste. E a todos os presentes, cumprimento em nome da ex-vereadora Alex, sua companheira,
da primeira legislatura, e sua cunhada. As duas, né, Alex? Então, meu padrinho, Walter de Souza Amaral. Ele que foi um homem muito inteligente, cabeça pensante, culto, de mente brilhante, exemplo de determinação, força, coragem e superação. A sua resiliência nos deixa um legado de quem acredita em si mesmo e enfrenta os obstáculos de forma destemida, que acredita na educação, Fabiane, como caminho para vencer. Tanto que, já idoso, formou-se em fisioterapia e exerceu a profissão com responsabilidade e compromisso. Como cidadão de personalidade forte, muito carisma, apaixonado por sua terra, também lutou pela emancipação de brasileira. Como vereador, nas 2 primeiras legislaturas, contribuiu com seriedade para o engrandecimento do seu município. Mas é preciso ressaltar que a sua marca registrada e inesquecível é a solidariedade, o jeito de ajudar a quem dele precisava. O Dr. Walter, como ficou conhecido, salvou vidas e cuidou de muitas pessoas por aqui. Famílias inteiras que jamais esquecerão seus inúmeros, grandiosos e importantes favores, pois ele tinha a confiança das pessoas e ele fazia por merecer. Para mim, em particular, uma pessoa muito especial e importante em minha vida, o Dr. Walter, o meu padrinho. Para meus saudosos pais, Zé Lolô e Raimundinha, o querido compadre Walter. E de tantos favores, vidas salvas e amizades construídas, para mim, o que fica mesmo é o exemplo de sua força e sua coragem. Pois um dia, logo após vencer grande dificuldade em sua vida e de volta à brasileira, eu o abracei chorando e ele, tranquilo e corajoso, me abraçou e disse: "Fique calma, minha filha. O pior já passou." O carinho entre nós era recíproco. Ao vê-lo em qualquer lugar, eu corria contente a dizer: "A bênção, meu padrinho." E ele, todo feliz, respondia, apertando a minha mão, bem forte, dizendo: "Deus te abençoe, minha filha." O abraço era certo, com alegria e muita consideração. E a vida, o tempo, a natureza, nós somos pó. Veio a doença, mas a mente continuou lúcida, Alix. Com certeza foi o que fez com que ele sofresse com muitos momentos difíceis. Agora ele descansou. E hoje eu lhe retorno a palavra, meu padrinho. O pior já passou. Nesse momento eu quero pedir licença a todos os brasileirenses, em especial a quem ele serviu com generosidade, não foi, Ariadne? Para, em nome de todos, agradecer por tantas ajudas, tantas vidas salvas, tantos favores. A Deus, nós agradecemos por nos presentear com a sua vida entre nós. Meu padrinho, brasileiro, agradece por seus diversos trabalhos prestados com tanta boa vontade e dedicação. A sua contribuição foi valiosa. Descanse em paz, que Deus o receba e conforte a todos os familiares e amigos. Para nós, você será sempre o Dr. Walter, o nosso muito obrigada. Conceda a palavra ao vereador Nelson Menezes, em nome dos demais vereadores da Casa,
se manifestará em profundo sentimento aos familiares do Walter Amaral. Queria cumprimentar aqui a mesa, em nome do nosso presidente, o vereador Afonso. Cumprimentar, em nome dele, demais autoridades aqui presentes. Queria cumprimentar a família enlutada, em nome dos filhos, em especial o doutor Fabrício, e a todos os amigos que estão aqui presentes. Eu vi muito, Carmoza falou tudo, um pouco da vida do vereador, ex-vereador Walter, e eu escrevi aqui quatro palavras também. Eu assisti de perto aqui a vida pública dele aqui nessa casa, com um vereador muito atuante, todo mundo sabe da responsabilidade que ele tinha. Eu escrevi poucas palavras aqui. O vereador Walter Amaral deu sua grande contribuição na história do município de Brasileira, desde a sua emancipação política, procurando, juntamente com o ex-vereador Expedito Siqueira e o deputado Fernando Monteiro, tornar a Brasileira cidade. Foi eleito vereador na primeira legislatura, 1993 a 1996, e na segunda legislatura, 2001 a 2004. Contribuindo com a nossa lei orgânica do nosso município. Ele foi quem secretariou esse projeto da lei orgânica, foi o Walter, então aqui poucas pessoas sabem. O regimento interno aqui da casa também, ele foi o secretário aqui na época. E a criação das primeiras leis aqui no nosso município, o símbolo oficial do município, ficará eternizado, né, a sua memória nesta casa legislativa, visto que todo documento possui o nosso brasão, né, que fica na história, que foi um projeto dele, do vereador Walter Amaral, ainda hoje continua a ficar pelo resto daqui de nossas vidas, né, de sua autoria, que expressa o seu amor por nossa terra, com o B de Brasileira. Ele gostava muito da nossa cidade brasileira. Foi vereador atuante e polêmico, ao discordar de projetos, ações administrativas, mas sempre procurava o melhor para o município. E em nome dos vereadores atual dessa casa, o vereador Afonso, o vereador Nelson, a vereadora Carmoza, o vereador Sivan, a vereadora Elisângela, o vereador Charles Silva, Gilson Borges, Zé Pequeno e doutor Richard. Eu quero aqui, em nome deles, dizer, sempre procurar o melhor para o município, em nome desses vereadores. Deixo a gratidão pelo muito que fez, pelo povo de Brasileira. Também como fisioterapeuta, né, ele se formou depois da idade avançada, mas ainda foi fisioterapeuta bom, trabalhou muito aqui em Piripiri, aqui em Brasileira. E eu externo sentimento aos seus filhos e demais familiares, e que sua alma repouse em paz. Eu que quero deixar meu sentimento a toda a família, a todos os amigos do senhor Walter Amaral, aqui de Brasileira. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora... Com a palavra, a doutora Carmen Jean. Cumprimentar a mesa, em nome do nosso presidente, irmão Afonso. Cumprimentar o Poder Executivo, em nome do nosso vice-prefeito, Alain Gissier. Cumprimentar aqui a todos os vereadores da atual legislatura, em nome da vereadora Carmoza, onde a gente estende aos demais. E cumprimentar aqui todos os primeiros vereadores. Muito legal essa ideia da Alix de reunir alguns vereadores. Inclusive o papai disse: minha filha, por que eu não vou? E eu disse: pai, é porque é só da primeira, né? Pois é, e ele fez 2000, o papai já era vereador, né? Eu estava contando para o papai. E cumprimentar todos um dos primeiros vereadores aqui, em nome aqui do ex-vereador, seu
seu Paulo Flor, onde a gente estende aos demais. Cumprimentar todos os filhos, em nome do doutor Fabrício, a todas as netas, em nome aí da Vitória, a todos os parentes, em nome aí da ex-vereadora Alex, e em nome de todos os amigos do senhor Walter, em nome da tia Tereza, que era uma grande amiga do doutor Walter. Inclusive, eu sei assim, de muitas histórias bonitas do doutor Walter, contado pela tia Tereza. Eu tenho muitos momentos especiais com o senhor Walter. Quando eu quis escrever um cardzinho em memória a ele, eu pensei assim um pouco e disse, eu vou tentar resumir 2 palavras que eu acho que mais marcam o seu Walter. Inclusive, uma delas, a Elisângela citou muito, a generosidade. O seu Walter era uma pessoa extremamente generosa. Para quem não sabe, nas minhas campanhas, o seu Walter me emprestava dinheiro, sem cobrar juros. Então, era uma pessoa extremamente generosa. Generosa com as pessoas de Brasileira, preocupado com a saúde, com os amigos. E quanto à inteligência dele, era algo assim, acima do normal. Eu lembro que eu vim assistir a essas sessões que a Carmosa falou, e eu lembro que eu sempre fui muito curiosa de estudar. E eu ficava impressionada com o vocabulário dele, doutor Fabrício. Eu anotava as palavras que ele dizia para me chegar em casa pesquisar. Porque era um vocabulário incomum, que só realmente quem lê muito, quem é muito intelectual, conseguia dominar aquele vocabulário. Eu ficava impressionada com o vocabulário dele. Mas, assim, todo mundo que falou aqui, muitas verdades foram ditas, da contribuição política, da generosidade, da inteligência, mas tem 2 também que eu acho que se destaca. A lealdade. Muito leal ao seu Antônio Expedito Siqueira. Muito leal. Acompanhei de perto vários momentos de lealdade ao seu Expedito. Mas uma também, quando eu penso assim nele, eu me recordo, é a educação. Ele era uma pessoa extremamente educada, fina. Quem via ele naquele discurso, né, falando com veemência, com determinação, com conhecimento de quem sabia o que estava dizendo, mas ele era uma pessoa muito educada. E eu tive o prazer de recebê-lo várias vezes na minha casa, acompanhado do Landulfo, mas sempre de uma educação. A forma que ele conversava, que ele tratava as pessoas, como diz a tia Tereza, com muita elegância, com muita fineza. Então, assim, o que eu acho que deve confortar a todos os filhos é saber que seu Walter deixa vivo na memória de cada brasileirense um lindo legado de contribuição política, de contribuição para esse legislativo, onde legislar era muito difícil do que é hoje, colaborando na feitura das primeiras leis, nas leis estruturantes desse município, onde não se tinha nem internet para copiar. Como político, como cidadão, como pessoa, como profissional, na minha gestão, ele também trabalhou como fisioterapeuta, ali na Mãe Sabina. Então, assim, vocês têm realmente muitos motivos para se orgulhar do senhor Walter Amaral. E eu tenho muita gratidão pela lealdade política que ele teve para comigo, pela amizade e pelos ensinamentos. Vá com Deus, meu amigo. Nessa oportunidade, eu quero também falar a respeito da ausência do nosso prefeito. Ele teve que
honrar um compromisso nesse mesmo horário, e é por isso que ele não está aqui. Mas o nosso vice-prefeito Alain vai representar, e eu passo a palavra para o nosso vice-prefeito. Inicialmente, os meus cumprimentos à mesa de honra em nome do presidente Afonso Lima, no qual estendo também aos demais vereadores da atual legislatura. Quero cumprimentar aqui e desejar os meus sentimentos a toda a família, aos filhos, ao Fabrício, a Larissa, a Fabiane, ao Walter Júnior, que aqui não está, a Celeste, sua ex-companheira, e aos netos e demais aqui que eu não citei o nome. Cumprimentar aqui, apesar de ser um momento triste, mas também a gente deve lembrar desse momento a presença de todos os vereadores, ou de quase todos os vereadores que compõem ou que compuseram a primeira legislatura de Brasileira, a Alex Penafiel, a Célia Pimentel, ao seu Paulo Flor, ao tio Alberico, ao Neto da Palmeira e ao Wilson Aguiar, aqui representado pelo seu filho Júnior Aguiar. Eu cresci, ainda criança, ouvindo os relatos, as histórias, e o quanto o Walter, carinhosamente conhecido na época como Dr. Walter, prestava e atendia ao nosso povo. Naquela época, todos nós sabemos a dificuldade que era ter acesso à saúde, diferentemente de hoje, onde as pessoas viam nele uma pessoa ou alguém capaz de atender, de dar uma mão, enfim, de tirar alguém do momento de dificuldade. E tive o prazer também, na minha primeira legislatura como vereador, de trabalhar com ele, conviver nesta casa de 96 até o ano 2000. Para os mais jovens que não sabem, naquela época a internet não existia e nem ninguém conhecia, nem sabia, o vereador Amaral tinha um bordão da famosa burra preta. O que era a burra preta? Era uma pasta que ele tinha e que, horas antes da sessão, ele anunciava algum tema que ele ia falar e aquilo trazia as pessoas aqui para a sessão, tanto da oposição quanto da situação, como foi dito aqui pela vereadora Carmosa. E aquilo era um momento de muita expectativa. As pessoas esperavam a data da sessão para saber qual era o tema daquele dia, não era, seu Paulo? Que o vereador Amaral ia abordar. E aquilo se tornava, de fato, o assunto da sessão, o assunto da cidade, o assunto da semana, porque nós não tínhamos, como temos hoje a internet, as redes sociais, para propagar. Então, assim, tivemos, e eu tive com ele também, alguns embates, e, curiosamente, Fabrício, alguns anos atrás, eu sentando com ele, a gente conversando, e tratando disso de forma engraçada, lembrando dos embates que a gente teve na época, ele, claro, defendendo o posicionamento dele, a gente também. Mas, enfim, tudo isso, tudo que foi dito aqui por todas as pessoas que nos antecederam, demonstra a grandiosidade do cidadão Walter de Souza Amaral, representou para o nosso município, não só na vida política, como também na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Quero aqui também, como atual secretário de saúde do município, agradecer e prestar minha homenagem a ele, que ele também trabalhou por um período como fisioterapeuta aqui do nosso município, certo? Então, fica aqui também, em nome da secretaria, em nome dos servidores, a nossa homenagem ao Amaral, e também representando aqui o prefeito Ranieri Mazzilli, que nesse momento se encontra em Boqueirão do Piauí, acompanhando a seleção sub-15 brasileira numa final de um campeonato. Através do Poder Executivo, em nome do Poder Executivo, transmitir aqui a minha mensagem de pesar a todos os familiares, a todos os amigos e a todos os admiradores do nosso grandioso Amaral, como era conhecido. Então, aqui me despeço, parabenizando toda a história dele aqui no nosso município e, ao mesmo tempo, desejando que ele, nesse momento, esteja nos braços de Deus, que Deus os receba de braços abertos. Muito obrigado. Fique com Deus. Nessa oportunidade, também eu quero agradecer a todos os ex-vereadores, em nome da dona Alex, minha amiga, e posso dizer que me sinto da família, viu, dona Alex? E tive o prazer de conversar com o Dr. Valto, a última vez em Teresina, até o Fabrício estava com a gente, mais ou menos 1 hora ou mais, eu e ele e o Landulfo. E ali ficou marcado, inclusive a Alix mandou até uma foto,
daquele dia. Parece que aquele dia era o último dia que a gente tinha aquela oportunidade. E para mim foi uma honra muito grande, né? Também ter tido essa oportunidade de ser amigo dele e os demais familiares. E a gente só tem que agradecer, né? A gente está aqui de passagem, mais cedo ou mais tarde a gente vai e a vida segue. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nesta tarde e declaro esta sessão encerrada. E meu muito obrigado.